abrindo nossas Bíblias, Romanos capítulo 1. Já falei um pouco sobre Romanos 1 até 4, Romanos 1, 2 e 3, falando sobre como nós estamos condenados por causa do nosso pecado. Depois, a Romanos 3 também falando sobre a inabilidade do homem. E depois, a segunda parte de Romanos 3, tratando da reconciliação que Deus organizou por meio de Jesus Cristo para o pecador não ser apenas perdoado, mas também aproximar tão perto de seu Deus como um filho adotado. E depois, em Romanos 4, está a explicar detalhadamente como Deus usa fé para organizar esta grande transação da nossa justificação, usando Abraão como o exemplo disso. Agora, em Romanos 5 até 8, ele fala sobre uma coisa que é uma coisa mais reservada para o Novo Testamento. A realidade do Espírito de Deus habitando dentro do coração permanentemente, matando aquela natureza maligna que nós recebemos de Adão, nosso pai biológico, para dar-nos uma nova natureza dirigida pelo próprio Espírito Santo, habitando constantemente em nossos corações. Então, trata disso em Romanos 5, 6, 7 e 8. Mas há certas doutrinas que o cristão devia dominar ao longo do tempo. Graças a Deus, não temos que entender tudo sobre a doutrina de nossa salvação para ser salvo. Até, graças a Deus, eu fiquei salvo, não sei como, antes de saber que eu fui perdido. Meu entendimento do Evangelho foi tão fraco naquela altura, que até fiquei salvo pela graça de Deus. Eu sabia que Deus estava fazendo isso comigo, sem saber que antes eu era realmente totalmente perdido. Então, a pessoa não tem que conhecer tudo sobre a salvação do homem para ser salvo, graças a Deus. Mas, ao longo do tempo, o cristão devia crescer no seu entendimento do Evangelho e devia gloriar-se cada vez mais na maravilha do que Deus fez na sua vida por um poder sobrenatural. Mas para entender estas coisas, nós temos que entender detalhadamente o Evangelho, como Paulo está a descrever em Romanos 1 até 4, nossa justificação, e Romanos 5 até 8, nossa santificação. Temos que entender detalhadamente como o homem chega a ser condenado diante de Deus. Devemos entender muito bem a nossa inabilidade completa para salvar-nos a nós mesmos, e vai se tratar em Romanos 3, 10 até 12. Temos que entender detalhadamente como Deus está a justificar o pecador, que está explicado em Romanos 4, no caso de Abraão, como ele está a declarar um pecador inocente, quando não é inocente, senão na vista de Deus. O sentido das palavras pela graça, porque sabemos que nós somos salvos pela graça, mas o que é pela graça? Muitas pessoas não entendem. O sentido da palavra fé, segundo a Bíblia. Há tantas ideias erradas sobre fé, até nas igrejas que se chamam igrejas evangélicas. Por meio da fé, você pode ganhar todo o dinheiro que você quer. Só tem que acreditar que Deus realmente vai fazer isso com tanta convicção e vai acontecer. Muitas igrejas ensinam sobre fé como se fosse uma alavanca pelo qual o homem pode conseguir qualquer coisa que ele está a desejar, até fora da Bíblia. Temos que entender o que a palavra fé quer dizer na Bíblia. O sentido da frase, por meio da fé, e porque a Bíblia nunca diz somos salvos por causa da fé, mas somos salvos por meio da fé. Por quê? E como conseguimos esta fé necessária para receber esta justiça de Cristo na nossa conta e também o Espírito Santo. Então, são doutrinas, todas ligadas com salvação. E é isso que nós estudamos cada ano, por 20 e tal anos, no seminário pós-conferência. Então, e ainda mais uma vez, depois desta conferência. Agora, vamos começar com a condenação do homem.
que estamos a ver por Paulo descrito em três maneiras. Três razões porque o ser humano, cada ser humano em qualquer parte do mundo, fica condenado diante de Deus. Começa em Romanos 1, 18 até 32. Vou resumir com muita velocidade e numa forma não muito detalhadamente, mas resumindo isso, é porque cada ser humano, ainda sem nunca ouvir o Evangelho, chegou até um certo ponto quando ele podia conhecer a revelação de Deus por meio da natureza. E cada ser humano é responsável diante de Deus para concluir que Deus existe, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é benigno por causa das bênçãos que está a nos dar, comida, ar, água, tudo quanto nós precisamos, e devia encurvar-se diante deste Deus para agradecer. Antes de engolir esta água, antes de respirar este oxigênio, devia dar graças a Deus ao longo do tempo e devia adorar Ele por causa do que Ele fez. Somos perdidos porque durante grande parte da nossa vida, até muitas pessoas, a maior parte morrem nesta atitude, nós não estamos a negar a revelação da natureza que Deus está a nos dar. Em Romanos capítulo 2, 1 até 16, fala sobre a segunda maneira que cada homem fica condenado diante de Deus. Por causa de negar a revelação que Deus está a dar por meio da nossa própria consciência. Ou, às vezes, por meio das regras da nossa religião que nós estamos a escolher seguir. Cada pessoa tem certas regras. Você não devia roubar nada de mim. Você não devia me enganar. Você não devia abusar minha esposa. É minha esposa. Você não devia me ferir com sua boca. Mas enquanto nós estamos a fabricar essas regras, que para nós são regras justas, o que acontece? Começamos a violar as mesmas regras que nós queremos todos os outros seres humanos obedecer. E Deus nota isso. Ele sabe que você está a violar sua própria padrão de justiça. E já nossa própria consciência está nos condenar diante de Deus. No dia de julgamento. Você nunca fez nenhuma coisa de mal? Com sua boca pode dizer, não, nunca fiz. Mas sua consciência vai gritar, sim, muitas vezes. E cada pessoa fica condenada por causa da sua própria consciência. Depois, em Romanos, segunda parte de Romanos 2, 17 até 29, ele fala sobre os judeus, um caso especial. Eles receberam toda a lei de Deus, toda esta parte da Bíblia, e são responsáveis por muitas regras de Deus. Mas em vez de cumprir estas 613 regras, eles ficaram satisfeitos só falando e exaltando Deus por causa da beleza destas 613 regras, pensando que Deus vai ficar satisfeito com eles porque eles pregam muito bem sobre essas regras, sem cumprir. Porque ninguém é capaz de cumprir a lei, como ouvimos de Tiago, na última palestra, Tiago 2, versículo 10. Então, todos os judeus que têm a própria palavra de Deus ficam condenados por glorificar a lei e a gloriar-se, porque nós somos as únicas pessoas no mundo que têm esta lei tão excelente, mas sem cumprir. Depois, em Romanos, capítulo 3, ele continua, versículos 9 até 20, mostrando como todo ser humano está muito mais reprovado do que nós imaginamos. Porque na vista de Deus, olhando para nós, só vamos ler versículos 10 até 12, não há um justo, nenhum sequer. Paulo não está a fabricar essas palavras da sua própria mente, está a citar Salmo 14, 1 até 3, está a citar a própria Bíblia. Não há um justo, todos nós somos reprovados. Não há ninguém que entenda. Deus está a revelar-se tantas vezes, até na Bíblia, até na lei, mas sem a ajuda de Deus, nós não entendemos o que Deus está a ensinar na Bíblia. Entendemos essas coisas erradamente.
Não há ninguém que busque a Deus. Há muitas pessoas que buscam deusinhos pequenos, esperando manipular e controlar esses deusinhos para conseguir o que eles estão a desejar. Outra vez, saúde, riqueza, dinheiro, poder, felicidade, êxito. Mas não estão a buscar o Deus verdadeiro para adorar e servir Ele. Todos se extraviaram. Todos estão fora do caminho. Todos. E juntamente se fizeram inúteis, como Jesus disse. Eu sou a videira, vós as varas. Quem habita em mim e eu nele produz muito fruto. Porque sem eu, nada podeis fazer. O homem natural não pode fazer nenhuma coisa aceitável na vista de Deus. Tudo está corrompido com seu egoísmo, sua arrogância, seus pensamentos impuros, seus motivos errados. Então diz que todos se fizeram inúteis. Não estou conseguindo até uma só fruta boa em qualquer pomar do mundo inteiro com 8 bilhões de pessoas. Não tenho fruto ali. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Está a explicar a inabilidade do homem em si mesmo para conseguir fazer qualquer coisa para merecer sua salvação. E o propósito disso é para mostrar que não há ninguém nunca que foi salvo senão por meio da graça de Jesus Cristo. E está a terminar em versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, ou suas próprias obras, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nossas próprias leis também servem para mostrar que eu sou culpado de violar as leis que eu tenho para todos os outros seres humanos. Ninguém pode ser salvo senão por uma obra maravilhosa de Deus. E depois, última parte de Romanos 3, ele está a explicar o que Deus faz para conseguir esta grande salvação da pessoa que não pode fazer nada para merecer nem ganhar esta salvação que ele precisa. E vamos simplesmente olhar para versículos 24 até 26, onde temos essas palavras. Deus está a trabalhar na vida dos seus eleitos, de modo que nós vamos ser justificados, versículo 24, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação. Já temos 5 palavras aqui, que temos que entender biblicamente. Palavra justificado, gratuitamente, pela sua graça, redenção e propiciação. Primeiro, justificado quer dizer declarado justo. Não é que nós somos justos, mas estamos declarados justos por aquele Deus que podia declarar, Jesus fez isso, esta menina não está morta, só está a dormir. É a declaração de Jesus. A declaração de todos os médicos, a declaração de todo mundo é não. Ela é morta. Não está a respirar, não está a responder quando estamos a picar ela. Não há pulso. Ela está morta. Mas quem tinha razão? Toda a multidão do mundo ou Jesus? Quando Deus está a declarar alguém justo, Ele é justo. E não se importa o que o resto do mundo está a dizer. Então, na justificação, Deus está a dizer, na minha vista, este homem já é sem culpa, sem problema qualquer. Vamos ouvir como isso acontece em breve. Segunda coisa, justificados gratuitamente. Tem que ser gratuito, porque ninguém tem qualquer coisa que ele pode oferecer para comprar ou merecer essa justificação. Essa justiça de Jesus que nós precisamos, mas Ele dá isso gratuitamente, sem custo, sem cobrar nada, sem requisitos. Pela sua graça. Agora muitas pessoas pensam que graça quer dizer, pela graça quer dizer, é gratuito. Mas não, Ele acabou de dizer
somos justificados gratuitamente pela sua graça. Não está a repetir a mesma coisa duas vezes. Pela graça tem um sentido muito mais, que vai muito além do que gratuitamente. E só podemos descobrir isso por meio de ler na Bíblia o que a Bíblia diz no Velho Testamento sobre graça e pela graça. Na língua hebraica, graça é ken. Eu não sei língua hebraica, talvez estou mal pronunciar, estou a tentar. Mas a palavra ken. E depois, pela graça, é uma derivação desta palavra ken, e é kenam. Cada vez que está a ver kenam na Bíblia hebraica, está a ler pela graça. Vamos ver como pela graça está usado na Bíblia. Podemos abrir nossa Bíblia até Job, capítulo 2, olhando para o versículo 2. Você lembra como Job foi destruído por completo, perdeu todo o seu lucro, toda a sua família, se não sua esposa. Mas ainda ele estava a servir o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, a próxima vez, quando Satanás tinha que ser chamado e aparecer diante de Deus, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse de rodear a terra e passeou por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Job? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir pela graça. Job foi destruído pela graça. Ou, como está escrito na sua Bíblia, sem causa, sem justificação, sem razão, sem motivo. Job estava a fazer servir Deus fielmente, não tinha razão para ser destruído e tratado desta forma por meio de Deus. E Deus aceita. Ele foi destruído sem causa, sem razão. Só porque, para mostrar a você que ele realmente é bom até o fundo do seu coração. Outra vez, em Provérbios, capítulo 1, versículo 11, fala sobre esses marginais que gostam de derramar sangue de pessoas inocentes só porque eles gostam de derramar sangue. E diz, nesta Provérbios 1, 11, se esses marginais estão a aproximar você, meu filho, dizendo, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos o inocente pela graça. Uma pessoa que só está a andar na rua, sem insultar, sem prejudicar ninguém. E depois essas pessoas na sua emboscada estão a surgir-se e estão a derramar seu sangue, sem razão, ou pela graça. Jesus também usou a mesma palavra na língua hebraica no Novo Testamento, quando ele citou um salmo. Em João, capítulo 15, versículo 25, Jesus estava sempre a ajudar todo mundo que chegou a ele pedindo ajuda. Ainda uma vez, quando ele negou no princípio, acabou fazendo exatamente o que a pessoa precisava. Nunca negava até o fim alguém que chegava a ele procurando apoio. Mas apesar de fazer tudo o bem constantemente na sua vida, os líderes religiosos queriam matar ele. E ele está a citar um salmo sobre o Messias, em versículo 25. Mas tudo isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Realmente foi o Salmo 35 que ele agora está a dizer aos seus discípulos na língua hebraica. Aborreceram-me pela graça. Sem razão, sem justificação. Então, quando nós somos salvos, justificados gratuitamente pela graça, quer dizer que é alguma coisa que não tem nenhuma causa em nós. Nós não fizemos nada para merecer esta graça. Por isso é mais do que gratuito. É pela graça. Totalmente contrário do que nós merecemos. Job merecia galardão. Este homem inocente
merecia andar, viver mais alguns dias na sua vida. Jesus merecia o louvor desses líderes religiosos. Mas pela graça, cada um recebeu o que foi, não foi devido a ele, sem razão. Então, quando você é salvo pela graça, isso quer dizer que não há nenhuma causa dentro de você que está a justificar Deus para perdoar seus pecados. Mas ele faz isso pela graça, pela redenção. Agora, talvez entendamos isso, redimir alguma coisa é quando você está a perder alguma coisa sua, ou está a perder-se, e você tem que comprar esta coisa de novo. Se eu estou a deixar meu telemóvel na barraca de alguém quando estou a fazer negócios e depois estou a esquecer e andar para outro lugar, está a chegar em casa mais tarde e está a descobrir que eu não tenho meu telefone. E não estou a lembrar onde é que eu deixei esse telefone. Não estou a lembrar todos os lugares que eu passava. Mas vamos imaginar depois de um mês, meu vizinho está a chegar com o meu telefone. Eu estou a dizer, este é meu telefone. Onde é que você conseguiu este telefone? Ele está a dizer, eu estava numa barraca. E por um mês inteiro, este telefone estava lá esperando o seu dono chegar. Mas nunca chegou o dono. Então, ultimamente, hoje mesmo, o dono da barraca aceitou vender-me por 1.000 meticais. Agora é meu telefone. E você vai dizer, você apagou todas as mensagens, apagou todas as fotografias? Não, não fiz nada até agora. Então eu quero o meu telefone, eu preciso disso. Eu vou pagar 1.000 meticais para você me dar meu telefone. Está a redimir seu telefone. Pois seu, por direito. Perdeu-se. E depois você pagou a segunda vez para receber. O ponto disso é isso. Embora a salvação, a justificação vem gratuitamente para nós, tem um grande preço. Alguém tinha que pagar por sua salvação com sua própria vida. Mais do que perder sua vida. Tinha que sofrer aquele afastamento de seu Deus, seu Pai celestial. E tinha que ser coberta com toda a sujidade do seu pecado. Eu não posso imaginar coisa pior do que ser mergulhado na fossa, cheio de fezes, e depois ter víboras lá dentro e até crocodilos. Para mim seria horrível, mais horrível para Jesus. O imaculado mergulhar-se no seu pecado, quando ele está a levar seus pecados para a cruz. E temos que entender que Jesus vive fora do templo. Eu não estou a lembrar a agonia do meu nascimento. É como se nunca acontecesse. Não lembro. Eu esqueço. Seres humanos esquecem. Jesus nunca esquece. Para Jesus, o futuro, o passado, o presente, tudo é igual. E as horas que ele gastou, separado do seu Pai, mergulhado nas fezes do nosso pecado, sofrendo aquela agonia física na cruz, estão com ele até o dia de hoje. Porque ele não esquece, vive fora do tempo. Uma coisa que nós não podemos entender. Ao qual Deus propôs para a propiciação. O que é propiciação? Vamos andar com pressa. Eu tenho que mesmo andar com pressa. Propiciação é um sacrifício feito para apaziguar a ira de um Deus irado. Depois ele chega, tenho que fazer esses pontos, não posso saltar esta. Chega até versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Temos que entender, ser salvo, versículo 26 também. Não. Ok, vamos continuar. O homem tem que ser salvo ou justificado por meio de fé. Então temos que entender o que é fé. Deixa-me dar rapidamente 5 aspectos. Não é fé se não está a incluir estes 5 aspectos. Primeiro, fé é crer. Ele mostra isso em Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraão creu e sua fé foi contada como justiça. Então fé é crer. O crer é fé. Então, fé é crer. Mas não crer qualquer coisa.
Não pode crer as mentiras de Satanás como Eva fez. Esta não é fé. Não pode acreditar as mentiras dos abusadores de confiança que chegam para enganar você. Ou até os falsos falsos mestres na igreja. Ou falsos profetas. Acreditar neles, esta não é fé. Fé é acreditar a revelação que vem de Deus. Tem que ser alguma coisa que Deus está a dizer. Não acreditar na sua própria potencial, sua própria capacidade, seus próprios sonhos. Não, nada disso. Fé é acreditar a revelação de Deus. O que foi que Abraão acreditou? Acreditou a promessa de Deus. Quando ele disse, eu vou ser o Deus de vocês, seus descendentes, vou dar a vocês este terreno. Ele acreditou o que Deus prometeu. Fé é acreditar a revelação de Deus. Mas acreditar até ao ponto que você está a agir como alguém que realmente acredita nisso. Quando Deus disse, tem que sair de sua família, sua parentela, seu terreno, e tem que começar a andar. E algum dia eu vou dizer parar. Ele não ficou lá por anos e anos, dizendo eu acredito, enquanto não estava a cumprir. Logo ele saiu e andou. Porque ele acreditava que Deus ia cumprir o que ele disse. Até quando ele disse, depois de 25 anos, eu vou dar a você um filho. Sim, já ouvi isso 25 anos, ainda não tenho nenhum filho. Pelo menos filho de Sara. Mas ele acreditou. Porque Deus disse, acreditou e deu glória a Deus por meio de acreditar que Deus tinha capacidade e poder de fazer o que ele prometeu. Romanos 4, versículo 20 e 21. Então, fé é acreditar na revelação de Deus e acreditar até o ponto de realmente obedecer o que ele está a dizer, mas também acreditar ainda quando você não pode provar com seus próprios recursos que é verdade. A Bíblia diz que Deus criou o mundo de nada em 6 dias. Se acreditamos, isso é fé. Porque nós não estávamos lá para verificar que realmente foi assim como aconteceu. Quando a Bíblia diz que o céu existe e o reino de Deus existe, algum dia ele vai nos receber no seu reino. Acreditamos isso sem conhecer, sem conseguir ver e estudar este reino celestial. Simplesmente acreditamos o que ele diz, ainda quando nós não podemos confirmar isso. Não tenho tempo, mas queria mencionar Tomé, como ele duvidava quando Cristo disse, eu vou ressuscitar. E ainda depois de todos os outros apóstolos disseram que ele realmente ressuscitou, se está vivo. Ele disse, eu não vou acreditar, até que estou por meus dedos nas suas mãos e minha mão no seu lado e ver isso com minha própria pesquisa. E Deus apareceu 7 dias mais tarde, domingo, uma semana depois da ressurreição, e chamou Tomé para pôr seus dedos aqui, sua mão aqui, e ele repreendeu ele. Agora está a acreditar. Porque está a acreditar o que você próprio está a investigar e provar. Bem-aventurados as pessoas que estão a acreditar sem ver. Porque acreditar as coisas que Deus está a dizer antes de provar que é verdade. Esta é a fé. Se você não acredita em nada, senão o que você está a provar primeiro, só tem fé em si mesmo, na sua pesquisa, seu raciocínio, sua experiência. Claro, o homem, ao longo do tempo, sua fé cresce cada vez mais porque está a ver a fidelidade de Deus. Deus está a cumprir suas promessas. E ele fica cada vez mais certo que a próxima promessa também vai ser cumprida. Porque eu conheço o meu Deus e ele faz isso. E este é o quinto ponto. Quinto ponto é fé verdadeira. É o resultado de conhecer a fidelidade de Deus. Sempre uso a ilustração de gravidade. Eu tenho fé completa na gravidade. Eu sei que quando eu estou fazendo isso, gravidade vai me colar outra vez à Terra. Eu não vou subir até a Lua e morrer por falta de oxigênio. Posso confiar na gravidade. Ninguém está a dormir na cama com cinto de segurança e um capacete. Caso durante o meio da noite a gravidade está a mudar de opinião e de repente você está a bater o teto. Estou pronto porque eu tenho cinto de segurança e minha capacete. Não! Confiamos
100% na gravidade. E às vezes eu digo, você não pode controlar o que você acredita. Você não pode acreditar qualquer coisa que você quer só porque você queria acreditar nisso. Eu posso oferecer a você 100 mil meticais ou 10 milhões de meticais, se você pode acreditar que gravidade não existe. E você pode dizer, eu quero esses 10 milhões de meticais, eu acredito, gravidade não existe. Mas se eu estou a levar você até a beira de um prédio muito alto e dizer agora, vamos ver você tomar um passo e depois eu vou pagar você. Para provar que você realmente acredita que gravidade não existe. Ninguém vai fazer isso. Pode dizer uma coisa com sua boca, mas seus pés vão dar uma outra resposta. Nós não podemos controlar o que acreditamos. Não podemos dizer, amanhã eu vou acreditar ser grande em porte de fé. Fé cresce por meio de experimentar a realidade da fidelidade de Deus. Por causa disso, sem fé não é possível agradar a Deus, porque sem fé está a insultar Deus, dizendo que você é enganado, você não é confiável, você engana pessoas, não tem poder para fazer o que você queria fazer. Mas Abraão deu glória a Deus, acreditando que o que ele tinha prometido também estava poderoso para cumprir. Acreditando que Deus é quem ele é. Estava a dar glória a Deus, segundo o trecho. Nós temos que fazer isso também. Fé ajuda-nos neste sentido. E quando Deus está a ver uma pessoa até com um pouquinho de fé, Cristo disse que nossa fé é como o grão de mostarda. Até se você tivesse fé como o grão de mostarda, podia fazer coisas maravilhosas, segundo o poder de Deus, se Ele quiser. Então não tem que ter um grande montão de fé para ser salvo, graças a Deus. Mas nossa fé cresce ao longo da nossa experiência com Deus, sabendo que Ele é um Deus tão fiel. Agora, sentido de graça, queria só dizer 5 coisas sobre 6 coisas rápido. Isso está no ponto 5 da segunda folha. Graça é o favor de alguém, mas na Bíblia, a graça de Deus é favor de Deus. E é algo não merecido. Nós não estamos merecer isso, até merecemos o contrário. É um favor não merecido de Deus, dado gratuitamente a um pecador que merece ao contrário, que merece condenação. Mas outra coisa que não está escrito aqui, temos que saber que graça é um pacote inteiro de bênçãos que Deus está a dar a cada pessoa que Ele está a trazer a Jesus Cristo. Não é só o perdão do pecado. Também inclui o Espírito Santo. O Espírito Santo vem como parte deste pacote de fé, pacote de graça. Fé faz parte do pacote de graça. Deus tem que dar tudo disso. Ouvir o Evangelho, privilégio de conhecer a verdade da Bíblia. Muitas pessoas nunca têm esse privilégio. Esse também é um dom que vem de Deus. Agora, em Romanos 4, ele trata como as pessoas são salvas até antes de Cristo, por meio de acreditar na revelação que Deus deu, como no caso de Abraão. E quando está a acreditar, Romanos 4, versículo 3, diz que esta fé está imputado a ele como justiça. Está imputado a ele como justiça. Onde veio esta justiça que Abraão recebeu? Foi a justiça perfeita de Jesus Cristo. Abraão não sabia, mas Deus sabia. E deu ele esta fé de Jesus, mesmo como nós no dia de hoje somos salvos por causa da fé que temos em Jesus, mas é a justiça de Cristo que se chega a nós. Agora, há um ponto importante que eu penso que temos que tratar em Romanos 1 até 4, antes de continuar para a última parte da palestra, que trata de ressurreição de Jesus, porque quando estamos em Romanos capítulo 10, versículo 9, vamos ouvir que se você está a acreditar em Jesus, não, se você está a acreditar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e está a confessar Jesus com sua boca, vai ser salvo.
realmente é este acreditar no coração que Jesus ressuscitou-se, que está a tornar-se aquela fé que produz nossa justificação. Versículo 4 diz, uma coisa que nós descobrimos por meio da ressurreição é isso. Foi declarado o Filho de Deus em poder, Romanos 1:4, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Então, quando dizemos que eu acredito que Jesus ressuscitou-se de mortos, estamos dizendo, eu acredito que Jesus é Deus. Quem está a crer que Jesus ressuscitou-se de mortos, está a crer que Ele é Deus. Mas a segunda coisa, em Romanos 4, versículo 25, mais alguma coisa que estamos a acreditar, quando dizemos que eu acredito na ressurreição de Cristo. Na língua grega está a dizer isso. Jesus foi entregue à cruz para ser crucificado por causa dos nossos pecados. Sendo carregado com nossos pecados, tinha que ser executado como um criminoso. Mas nota a segunda parte, na língua grega é paralelo. Diz exatamente a mesma coisa com uma pequena mudança. Foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado por causa de nossa justificação. Está a dizer que mesmo como ele tinha que ser castigado por causa de nossos pecados, ele tinha que ser solto por causa de nossa justificação. Deus já aceitou que a nossa multa foi paga por completo. Quando o criminoso está sentenciado por causa de matar alguém e tem que entrar na cadeia por 22 anos, como alguém no dia de hoje está na cadeia por 22 anos por causa de matar nosso bibliotecário na Biblioteca Fiel, mas apanhamos ele pela graça de Deus e ele está na cadeia até agora. Mas quando chegar 22 anos, o chefe da cadeia tem que entrar lá e abrir a porta e deixar este homem voltar para sua casa e andar na rua de novo. Por quê? Porque ele já pagou toda a multa. Não resta mais um dia. E ele tem que ser solto. Igualmente, nós sabemos, a ressurreição prova que toda a nossa multa, por completo, já está pago. Não resta nenhuma gota que nós temos que pagar. Por nosso mérito, por nossas obras, por qualquer coisa. Jesus pagou tudo e por causa da nossa justificação, Deus tinha que abrir o sepulcro, tinha que deixar ele sair da catividade da morte. Então, lembra disso quando chegamos até Romanos 10, versículo 9, que fala sobre a importância de acreditar que Jesus ressuscitou-se. Porque fazendo isso, você acredita três coisas. Que Ele é Deus, que Ele foi entregue por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou-se por causa da nossa justificação. Não como a Igreja Católica, que diz que a morte de Cristo não paga por completo sua dúvida. Ainda você tem que pagar uma parte por seu próprio esforço. Não é certo. Agora vamos saltar, pode ler 8b por si mesmo, não temos tempo. Vou saltar ponto 8c também, é importante, porque se aparece de novo em Romanos 11:2. Romanos 11:2 fala sobre o fato que o povo de Israel foi conhecido antes, a nação de Israel foi conhecido antes, na mesma palavra exata que está a dizer que Deus conheceu os eleitos antes de existir. Esta palavra conhecer antes quer dizer amava antes. Porque em Romanos 8, 29 até 30, está a dizer aqueles que ele conheceu antes, ele predestinou para serem conformados na imagem de Jesus Cristo. Deus conhecia, sabia as palavras de todos os seres, conhecia os detalhes sobre cada ser humano que nunca existiu. Mas nem todos estão predestinados para ser conforme à imagem de Cristo. Só os eleitos. Então, quando a Bíblia diz que Deus conheceu antes,
esses eleitos e por isso são predestinados para aquela grande glória de ser conformados à imagem de Cristo. Realmente está a dizer que Deus conhecia e amava eles. E por causa deste amor, Ele predestinou eles para este fim tão glorioso de ser transformados na imagem de Cristo, embora estamos a começar como filhos do diabo. Como a Bíblia diz sobre Adão, Adão conheceu Eva e nasceu um bebê. Deus conheceu o eleito e vai nascer mais uma pessoa na imagem de Jesus Cristo. Conhecer quer dizer, conheceu, tinha uma ligação íntima de amor com essas pessoas. E esta vai usar a mesma palavra para o povo, os filhos de Abraão. Embora são tão desobedientes até o dia de hoje, são amados, são inimigos de Deus, para propósitos do Evangelho, para crucificar Jesus Cristo, para que nós sejamos salvos, mas ainda são amados por causa dos pais. Vamos falar mais sobre isso quando falamos sobre o amor divino de Deus. Ultrapassa qualquer coisa que podemos antecipar. Vamos passar agora para a segunda parte, Romanos 5 até 8. Só tenho 15 minutos, tenho que correr. Esta é muito importante, esta é a minha parte favorita. Porque fala sobre aquela transformação que acontece quando alguém tem o Espírito Santo. Primeiro, eu tenho que dizer, muitas igrejas gostam de falar sobre manifestações do Espírito. Língua, uma manifestação do Espírito. Fazer curas, uma manifestação do Espírito. Fazer milagres, mais uma manifestação do Espírito. Receber mensagens ou revelações diretamente de Deus para a nossa cabeça, sem passar pela Bíblia primeiro. Uma dom do Espírito Santo. Pulindo, tendo esta energia. Manifestação do Espírito Santo. Rugindo. Manifestação do Espírito Santo. Rindo. Há muitas manifestações do Espírito Santo. Eu queria dizer, eu estou a dizer algumas coisas ridículas, mas outras coisas eu aceito. Eu não sou cessacionista. Esta vai choquear muitas pessoas, mas não faz parte da minha experiência cristã. Eu aceito que essas coisas podem acontecer, mas eu tenho um problema em que nós estamos a gastar tanto tempo focalizando nessas manifestações do Espírito Santo, quando a Bíblia não faz. Aquela manifestação principal que não pode faltar. Não pode faltar ou você não é salvo. É uma vida transformada. E agora em Romanos 5 até 8 temos, Romanos 7 até 8, temos 62 versículos. Romanos 6, 1 até Romanos 8, 14. 62 versículos consecutivos tratando de só manifestação do Espírito Santo, que é uma vida transformada. A pessoa que está a morrer para o pecado, que está a viver para Jesus, que não pode praticar pecado, que tem que praticar justiça. Esta é a manifestação que nossas igrejas precisamos. Não estou contra certas outras coisas, pulindo, rugindo. Não, esta é ridícula. Mas as outras coisas que eu mencionei, eu não estou contra essas coisas. Mas eu penso que nós temos que dar prioridade nas mesmas coisas que Deus está a priorizar, que é uma vida transformada. Sem isso, como Cristo diz, pode expulsar demônios, pode fazer milagres em meu nome, mas se você pratica iniquidade, eu nunca conheci você. A prova da salvação sempre é esta vida transformada, e é isso que ele está a tratar. Eu vou resumir. Romanos 5, versículo 1. Não, Romanos 5, começando com o versículo 12 até 8, versículo 14. Temos que entender que Deus está a fazer um ciclo de 6 exemplos para fazer o contraste entre alguém perdido e alguém salvo. E ele começa em Romanos 5, não tenho tempo de explicar isso detalhadamente,
Mas os perdidos estão em Adão, recebem o pecado de Adão, e por causa do pecado de Adão estão condenados. Este é todos nós, antes de conhecer Cristo. Os salvos estão em Cristo, recebem a justiça de Cristo, não o pecado de Adão, e por causa dessa justiça estão a receber o galardão de Cristo, não aquela condenação de Adão. Primeiro ciclo, ou você é um perdido em Adão, ou você é um salvo em Cristo. Romanos 6, 1 até 14 diz, ou você é um perdido que nunca foi batizado com o Espírito Santo e pratica o pecado, versículo 6, 1 até 14, ou você é um salvo batizado com o Espírito Santo e que não pode continuar no pecado. Este é o contraste que ele faz. Terceiro contraste, Romanos 6, 15 até 23. Ou você é um perdido, permanecendo como escravo de Satanás e do pecado, e por isso você pratica pecado, diz tudo isso nestes últimos versículos, ou você é um salvo, e um escravo de Jesus e da justiça, e por isso você tem que praticar justiça. Ponto de Romanos 6, 15 até 23. Depois continua com Romanos 7, 4 até 6. Mais aquele quarto contraste. Os perdidos estão embaixo, falando sobre os judeus que converteram-se a Cristo. Se você é um judeu perdido, você está embaixo da lei de Moisés, mortos para Cristo, e estão a dar fruto para a morte. Diz isso nesses versículos 4 até 6. Ou você é um judeu salvo por Cristo e por causa disso está morto para a lei. Até os judeus não podiam pôr-se embaixo da lei depois de ser salvo. Vivos para Cristo, ele diz, e dando fruto para Deus. Quarto contraste. Depois vem aquele quinto contraste. Romanos 7, 13 até 25. E continuando em Romanos 8, 1 até 4, que é testemunho do próprio Paulo, antes de ser salvo, como Saulo o fariseu, e o que aconteceu quando ele foi salvo e tornou-se Paulo o cristão. Ou você é Saulo o fariseu, gloriando-se na lei, mas obrigado a praticar pecado por causa da lei do pecado que está a reinar nos seus membros, prendendo você no pecado. Ou você está em Romanos 8, 1 até 4, Paulo, o cristão, não andando mais segundo a carne, segundo esse trecho, livrado da lei do pecado que operava morte no seu corpo e andando segundo o Espírito. Depois passa para a sexta contraste, Romanos 8, 5 até 14. Ou você é alguém que não tem o Espírito Santo e está inclinado para as coisas da carne, ou você é um cristão que tem o Espírito Santo e anda segundo o Espírito, mortificando as obras da carne. Então, nós estamos aqui, um ciclo de 6 contrastes, para mostrar que ou você está um ou outro. Agora, eu tenho que gastar meus últimos momentos, eu vou referir vocês para a última página, mas eu tenho que voltar para Romanos 7, 13 até 25, porque este é um ponto muito importante que temos que não ter dúvida. Não é Paulo descrevendo sua experiência em capítulo 7 como um cristão, embora ele esteja a usar o tempo presente, porque nós temos que primeiro entender que na Bíblia o tempo presente foi usado centenas e centenas e centenas e centenas de vezes na língua grega, porque foi como os gregos falavam. Chama-se tempo presente narrativo ou dramático. Nos evangelhos é quando está geralmente usado. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um usou este tempo presente para descrever eventos que aconteceram na vida de Jesus, já no passado. Porque esta foi a forma em que os judeus estavam a contar uma história, usando o tempo presente. Aqui, Paulo está a contar a história da sua conversão. E, quando está a descrever a miséria que ele tinha como um descrente, ele
usa naturalmente o tempo presente, mesmo como cada um dos evangelistas fizeram nos seus livros. Ele também está a usar aqui tempo presente na narrativa, porque está a contar uma história. Como é que nós podemos discernir que Romanos 7 não é ele como um cristão, mas é ele no passado? Porque em versículo 13, logo antes de começar a contar sua história, ele diz que foi pecado que operou tempo passado em mim, a morte, usando a lei. E depois de usar tempo passado, ele começa com sua experiência, ainda no passado, mostrando como o pecado operou a morte dele por meio da lei, nos versículos que estão a seguir. Então, nós sabemos, por causa do versículo 13, que está a falar sobre um evento no passado, está a ilustrar como pecado operou no passado sua morte por meio de usar a lei para condenar ele. Outra maneira é porque quando está a chegar até o fim de sua testemunha, estava a chegar até o clímax, em versículo 24, gritando, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então logo o grego entenderia, esta é uma história dramática. Ele está a chegar até este clímax. Está a ajudar-nos a entender que ele foi mesmo miserável e desesperado. Então, por isso, usa o tempo presente. Costume dos gregos, quando estão a contar suas histórias, também, como eu disse, em cada um dos evangelhos, mais que 100 vezes em cada um. Outra maneira, por causa de 40 contradições, nesses poucos versículos, em que Paulo está a contradizer 40 declarações que ele faz sobre o cristão e o pecado, começando com Romanos 6 e terminando com Romanos 8 e 14. 40, pode abrir sua Bíblia até Romanos 6, vou contar só algum. Versículo 1. O cristão não pode permanecer no pecado. Primeira declaração, 6:1. 6:2. O cristão é morto para o pecado. Quarto exemplo, versículo 6. O corpo do pecado está desfeito. No caso do cristão, quarta coisa, em versículo 6, não sirvamos mais ao pecado. Versículo 11, somos mortos para o pecado. Está a repetir muitas vezes essas declarações, mas em total são 40 declarações que ele está a fazer, repetindo frequentemente algum. Versículo 12, pecado não reina no corpo do cristão. Seus membros, versículo 13, não são membros de iniquidade, mas instrumentos de justiça. Versículo 14, pecado não terá domínio sobre vós. Então, continuando com capítulo 8, versículo 1, continuando, versículo 2 de 8, o cristão está livrado da lei do pecado. Versículo 2. Versículo 4, a justiça da lei está a cumprir-se em nós, cristãos. Continuando, versículo 4. O cristão não anda segundo a carne. Outra declaração, versículo 6. Anda segundo o Espírito. Pode continuar. Eu tenho 40 declarações que estão aqui nesta folha. Cada um está negado nesses 10 versículos entre João 7, 14 até 24. Nega cada um, e tudo isso está escrito aqui. Cada declaração e todas as negações. Em Romanos 7, 14 até 24. Esta está, eu sei que eu não posso dar isso a cada pessoa, nem por nosso manual, está no website da conferência fiel.com. Se você queria verificar, estão ali. 40 declarações de Romanos 6 até 8 e 14 e como estão cada um negado. Então, as contradições logo informam-nos que Romanos 7 não é Paulo como cristão, mas Saulo como fariseu. Agora só queria terminar rapidamente só citando. Não é só Paulo que diz isso. Pode ler ponto 6.
Jesus diz exatamente a mesma coisa em Mateus 7, 21 até 23. O apóstolo João diz exatamente a mesma coisa com muita força em 1 João 3, 7 até 10. Tiago, o irmão de Cristo, diz exatamente a mesma coisa em Tiago 2, 14 até 26, quando diz que aquela fé que não produz fruto para Deus é uma fé nula, a pessoa é inútil, não salva ninguém. Hebreus 12, 14, escritor do livro de Hebreus, está a dizer a mesma coisa. Sem santificação não há ninguém que está no caminho de salvação. Então, temos essas provas. Agora, a última coisa, vou deixar isso para vocês estudar em casa. Temos que entender que isso não quer dizer que o cristão não peca. Isso é muito importante. Ponto 7, na folha 61, pode estudar esses trechos na Bíblia, está a descrever a diferença entre pecar, que o cristão faz, e praticar pecado, que a Bíblia diz que o cristão não faz. Pode ver esses versículos, que está a esclarecer a diferença entre pecar, que um cristão faz, porque nós não somos perfeitos, lutamos toda a nossa vida contra o pecado, tropeçamos às vezes, nós não negamos nada disso. Mas nós não praticamos pecado. Qual é a diferença? Esses trechos vão esclarecer a diferença. Meu tempo está 1 minuto sobre o tempo, tenho que terminar aqui. Mas eu queria dizer que muitas vezes o que nós estamos promovendo em nossas igrejas não é uma salvação completa. É uma salvação onde você recebe perdão dos seus pecados sem receber uma vida transformada. Mas lembra o que Tiago disse. Esta fé, este evangelho que só produz, nós esperamos, perdão de pecado, mas sem nunca transformar nossa vida, é uma fé inútil, que não salva. Esqueci de explicar a significância de ser justificados por meio da fé. Vamos deixar isso. Mas a coisa importante, a fé verdadeira traz dois resultados. Recebemos a justiça de Cristo, Romanos 1 até 4, e também recebemos o Espírito Santo para transformar nossa vida. Se nós não temos uma salvação completa, nós não temos nenhuma salvação. E se nossa igreja não está a produzir nos seus membros uma vida transformada, só está a salvar as pessoas das chamas do inferno, mais nada, esta não é uma salvação. Também não é uma fé que vem de Deus. Temos que esquadrinhar nossas vidas, temos que esquadrinhar nossos ensinamentos, nossos evangelhos, nossas pregações, para procurar ter pregação cristocêntrica, que ajude as pessoas a focalizar-se em Cristo e receber aquela fé genuína que vem de Deus, que traz justificação e também santificação. Vamos orar. Então, nosso Deus, rogamos que o Senhor possa usar sua palavra, Romanos 1 até 8, e amanhã e depois Romanos 9 até 11, para semear aquela semente de fé verdadeira e poderosa em nossas vidas, para ajudar-nos a começar a pensar de uma forma um pouco diferente, talvez, do que nós pensávamos até o dia de hoje. Que o Senhor possa iluminar nosso entendimento e que o Senhor possa ajudar-nos a ver a grandeza da salvação verdadeira que Jesus Cristo conseguiu por nós. E não ficar satisfeitos com qualquer salvação menos do que esta salvação verdadeira. Pedimos que o Senhor faça isso. Por amor do seu Filho e pela glória dele. Amém.